Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre os números irracionais, os números reais e o conjunto dos números reais. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o π, né, que é um número irracional, sobre o φ, sobre a sequência de Fibonacci, que também, se você divide, né, um elemento dessa sequência de Fibonacci, quanto mais distante, né, dividido aí pelo seu elemento antecessor aí, sempre chega no número irracional φ, né? Chega no número de ouro. E hoje a gente vai aprender a encontrar a aproximação para as raízes quadradas não exatas com duas casas decimais somente. Duas casas decimais para a aproximação. Como a gente já viu, as raízes quadradas não exatas representam números irracionais, ou seja, não são números reais, como, por exemplo, a raiz quadrada do número 4, que é 2. Então, a raiz quadrada do número 4 é exato. Se é exato, é um número racional. Já a raiz quadrada do 2, do 3, do 5, do 7, enfim, que representa uma raiz não exata, é chamada de número irracional. Ok? Então, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Fique comigo e a gente já vai iniciar a nossa aula. Bom, vamos lá? Como eu acabei de dizer, vamos encontrar aí a aproximação para os números irracionais, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. E aí é lógico que o método também vai servir para a raiz quadrada do 5, do 6, do 7, do 8, do 10, do 12, do 14, do 15, assim sucessivamente. Ok? Bom, como os números 2 e 3, perceba que 2 e 3 são os números que estão dentro da raiz. E por que que a raiz quadrada do 4, por exemplo, não é um número irracional? Porque esse 4 ele é chamado de número quadrado perfeito. E todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada do número 4, pelo fato dele ser um quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata, e a justificativa é que 2 elevado ao quadrado resulta nesse número, que é o quadrado perfeito. Por isso que as raízes exatas, sejam eles números quadrados ou cubos perfeitos, eles são números racionais e não números irracionais. Eles têm valores exatos e a gente vai trabalhar com a aproximação do número que não é um quadrado perfeito. Entendido isso? Bom, continuando aí, o número 2, que a gente já viu que ele não é um quadrado perfeito, mas ele está entre os quadrados perfeitos 1 e 4. 1 na forma de quadrado perfeito é 1 ao quadrado, e o 4 na forma de quadrado perfeito é 2 elevado ao quadrado, como a gente já viu na tela anterior. E aí, o que a gente vai fazer, meus alunos, para encontrar a aproximação para a raiz quadrada de 2? Primeiro vamos começar pela raiz quadrada de 2 e em seguida a gente faz para a aproximação da raiz quadrada de 3. Bom, a gente vai ter que fazer multiplicação de... se a gente começar por 1,1,
e elevar ao quadrado, quanto que a gente vai encontrar? Quanto? Bom, 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1, 1 vezes 1 é 1, somou aqui, 1 vezes 1 é 1 de novo, 1 vezes 1 é 1. Ah, senhor, posso usar o 11 ao quadrado, que é 121, e colocar a vírgula no 1,21? Pode também, sem problema, tá? Somou aqui 1, 2 e 1. Como tem duas casas decimais, a gente tem no resultado duas casas decimais. Observe, 1,21 ainda é menor do que 2. Deixa eu apagar o nosso cálculo aqui. Presta atenção novamente. Como vamos ter que fazer agora 1,2. Percebe que a gente está com uma aproximação de uma casa decimal. Aproximação de uma casa decimal. Então, 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais aqui, 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1. Vai dar a mesma coisa que o 12 ao quadrado, mas aí a gente acrescenta vírgula. Também pode. 1,44. 1,44. E 1,44 ainda é menor do que 2. Nossa, senhor, a gente vai ter que fazer multiplicação outra vez? Sim. E você já vai entender por quê. Fique comigo. 1,3. Vamos fazer aqui, ó, 1,3 ao quadrado. Se você quiser fazer 13 ao quadrado, que é 169, tá? E colocar a vírgula no 1, aliás, depois do 1, né? Fica 1,69. Porém, por uma questão didática, a gente vai fazer o cálculo aqui para você entender que você tem que fazer a multiplicação. 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1, somou 9, 3 com 3 dá 6, caiu 1, a vírgula aqui por conta de duas casas após a vírgula na multiplicação desse número decimal. Então, a gente tem 1,69, que ainda é menor do que 2. Bom, agora a gente tem que fazer o 1,4. 1,4 elevado ao quadrado. 1,4 elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Somou aqui, ó, 6, 9 e 1. Opa, duas casas depois da vírgula, 1,96, que ainda é menor do que 2. Vamos fazer agora 1,5 vezes 1,5 e vamos observar o que acontece. Olha só, 1,5 vezes 1,5, temos aí 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, mais aqui, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1, somou aqui 5, 7 com 5 dá 12, vai 1, 1 mais 1 é 2, duas casas decimais, duas vírgulas, vírgula com duas casas após a vírgula, e eu acho que cabe aqui, ó, 1,5, é claro que está elevado ao quadrado também, e a gente chegou no valor 2,25, e observe a troca de sinal. Era menor do que 2, passou a ser maior do que 2. Maior do que 2. Vou até deixar nessa cor vermelha para você ficar esperto, tá?
O que a gente fez nesse primeiro momento aqui, ó? Nesse primeiro momento, a gente descobriu que a raiz quadrada de 2 ela está entre 1,4 e 1,5. De novo, esse procedimento que a gente acabou de fazer foi para encontrar a aproximação da raiz quadrada de 2 com uma casa decimal. Então, observe que houve a troca de sinal aqui, ó, daqui para cá. Então, se a gente fosse usar a aproximação com uma casa decimal, a raiz quadrada de 2 seria aproximadamente 1,4. Senhor, deve estar coçando ali a cabeça, né? Por que não 1,5? Porque 1,5 ao quadrado é maior do que 2, então não pode ser. Então a gente pega o menor valor antes de 2, mais próximo de 2 possível para a aproximação, tá? Então, seria 1,4 com uma casa decimal. Aproximação de uma casa decimal. Deixa eu apagar essa setinha aqui. Aproximação de uma casa decimal. Tá? Mas a gente vai ver a aproximação com duas casas decimais. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa pegar o 1,4. Vou pegar a caneta preta para não ficar muito. Vamos ter que pegar o 1,4, colocar o 1 aqui do lado, acrescentar um centésimo, né? E a gente tem que fazer ele elevado ao quadrado do mesmo modo que a gente fez aqui no início. Ah, então quer dizer que a gente vai ter que multiplicar? Sim, a gente vai ter que multiplicar. Então, ó, presta atenção aqui, ó. 1,41. Para quem não lembra, né, como que multiplica com 3 algarismos aí, ó, vezes 1,41. O 1 é elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Vai anular aqui esse primeiro, porque a gente vai multiplicar o segundo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. Agora a gente anula o segundo algarismo, porque a gente vai multiplicar o terceiro algarismo. Como é elemento neutro, é só copiar, ó, 1, 4 e 1. Bom, agora soma. 1, 4 com 4 dá 8, 6, 7 e 8 novamente. 4 com 5 dá 9, cai o 1. Fica esperto agora, ó. Duas casas decimais aqui, mais duas casas decimais aqui, são 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então é 1,9881. Então, ó, 1,988 e eu vou aproveitar esse 1 que subiu aqui. Pronto. Vou apagar aqui o cálculo de apoio. Senhor, posso fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora, mas você vai prestar vestibulinho, você vai prestar vestibular, você vai prestar concurso público. Vai ter calculadora, ele nem pode usar calculadora. Percebe que esse valor ele é menor do que 2. Então vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo agora para o 1,42, que vai ser elevado ao quadrado. E aí o espaço aqui já está ficando bagunçado para a gente fazer a multiplicação. Vou trocar de tela aqui, ó. 1,42 vezes 1,42. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. Pronto, já multiplicamos esse algarismo. Anula a primeira aqui, vai multiplicar 4 vezes 2, que é 8. 4 vezes 4, que é 16, vai 1 aqui.
4 vezes 1, 4, mais 1, 5, legal, 5. Anulamos aqui a segundo algarismo, porque a gente vai multiplicar o 1 agora. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. O 1 é elemento neutro na multiplicação, soma aqui, ó, 4, 8 com 8 dá 16, sobe 1. 6 com 4, 10, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, 11 sobe 1. 5, 9, 9 com 1, 10. Subiu 1, 2. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, 1,42 ao quadrado é 2,0164. 2,0164. E aí, observe que esse valor, vou trocar a cor da caneta de novo, ó. Ele é maior do que 2. E aí, a aproximação para a raiz quadrada de 2 com duas casas decimais, aconteceu a troca daqui para cá, a gente pega o anterior, 1,41. Pronto. Chegamos à aproximação para a raiz quadrada de 2 com duas casas decimais. Tranquilo? Então, primeira coisa, verificar, né, o número que está dentro da raiz, que é chamado de radicando. Entre quais quadrados perfeitos esse número está? A gente verificou que o 2, que não é um quadrado perfeito, mas ele está entre os quadrados perfeitos 1 e 4. A gente fez esse primeiro procedimento com uma casa decimal e a gente encontrou a aproximação para uma casa decimal. Encontrando isso, a gente vai adicionando mais um centésimo e vai encontrando o quadrado desse número até que troque de sinal novamente. Trocou de sinal, ou seja, o número aqui ficou maior do que o número que está dentro da raiz, significa que a aproximação com duas casas decimais é o valor anterior. Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o raiz quadrada de 3. Deixa eu só apagar minha lousa digital aqui, porque certamente, acredito eu, que a gente vai ter que usar. Pronto, apaguei a lousa. A próxima aqui, para a raiz quadrada de 3, podemos também verificar que a raiz quadrada de 3 está entre 1 e 3. Tá? O que a gente vai ter que fazer? Vamos pensar o seguinte, ó. 1, 2, 3 e 4. Me ajuda a raciocinar. A raiz quadrada de 3, ela vai estar... A gente viu que a raiz quadrada de 2 é 1,41. Raiz quadrada de 3 vai estar passando da raiz quadrada de 41. Ou seja, vai estar além de 1,4, tá? Além de 1,4. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Ao invés de eu começar do 1,1, que daí a gente vai ficar fazendo cálculo desnecessário, vai ficar cansativo, e aí você pode desanimar do cálculo. Eu vou começar então por 1,5, que a gente já fez o cálculo, mas eu vou repetir aqui novamente, ó. 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que a gente já viu que dá 2,25, né? 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2 dá 7. Mais aqui 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Somou 5, 12, foi 1.
1 mais 1, 2, e a gente tem aí 2,25. A gente já tinha feito esse cálculo, tranquilo, e a gente verifica que 2,25, deixa eu apagar o cálculo de apoio aqui, 2,25 ele é menor do que 3. Observe que agora é o número que está dentro da raiz. Então, a gente vai fazer o 1,6 elevado agora ao quadrado. Então, 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6 é 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Anula a primeira casinha, que a gente vai multiplicar o próximo algarismo, que é 1 vezes 6. 6 e 1 vezes 1, que é 1. Soma aqui, então, ó, 6, 15, sobe 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, sobe 1. 1 mais 1, 2. Duas casinhas decimais, a gente tem 2,56. Então, 2,56 ainda é menor do que 3. Vamos apagar o cálculo aqui de apoio. Professor, posso fazer isso no papel, depois jogar o papel tudo fora? Não pode. Claro, com certeza. Ah, eu vou fazer na calculadora porque eu tenho preguiça. Não tenha preguiça. Praticar faz parte do negócio, né? Bom, 1,7. Vamos aqui, ó. 1,7 vezes 1,7. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 1, 7. 1, 4, 7. 8, 9, 10, 11. Maisinho aqui. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 1 é 1. 9. 7 mais 1 dá 8. Aqui dá 2. Duas casinhas decimais na multiplicação, né, de números decimais. Duas casinhas lá no resultado. 2,89. Perceba que ainda é menor do que 3, mas está chegando próximo do 3. Certamente, deixa eu apagar minha luzinha aqui. Certamente, quando terminarmos aí o cálculo de 1,8 elevado ao quadrado, a grande chance de ser maior do que 3. Então, acompanhe aqui comigo, ó. 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8 é 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Legal. Mais aqui, porque a gente vai multiplicar o 1. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, então, 4. 8 mais 4, ou 4 mais 8, dá 12. 12 vai 1. 1, 2, 3. Duas casas decimais. Duas casas no resultado. Observe aí, ó, que 1,8 vezes 1,8 é 3,24 e eu vou trocar a cor da caneta. Esse 3,24 ele é maior do que 3. Houve a mudança do sinal de desigualdade. Deixa eu apagar minha luz aqui. Apagar minha luz aqui, desse cálculo de apoio que nós fizemos aqui. O que eu quero destacar é essa troca de sinal da desigualdade. Sinal de menor e maior é um sinal de desigualdade. Houve, então, a troca do sinal de desigualdade. Quando isso acontece, a gente já determina a aproximação com uma única casa decimal. Então, isso significa que raiz quadrada de 3 com uma aproximação de uma única casa é esse anterior aqui, ó. 1,7. Bom, mas a gente vai encontrar a aproximação com duas casas decimais. Duas casas. Da mesma forma que a gente fez
Na tela anterior, para a raiz quadrada de 2, que a gente encontrou que estava entre 1,4 e 1,5, a gente vai fazer agora para 1,70 ou 1,7, que é a mesma coisa. A gente sabe que a aproximação para a raiz quadrada de 3, segundo o que está indicado aí nesse cálculo, está entre 1,7 e 1,8. Então, vamos fazer o cálculo para 1,71. 1,71 e a gente vai elevar ele ao quadrado. Aqui já está ficando apertado, né? Deixa eu trocar a tela para ficar com a lousa maior. Então, 1,71 vezes 1,71, porque é ele elevado ao quadrado. Então, ó, o 1, como é elemento neutro da multiplicação, eu só vou copiar os compadres de cima. Mais, porque agora a gente vai multiplicar o algarismo 7. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 7 é 49, vão 4. 7 vezes 1 é 7, 8, 9, 10, 11. 11. Pronto, a gente anula agora o segundo algarismo, porque a gente vai multiplicar o terceiro algarismo, que é o algarismo 1. 1 é elemento neutro na multiplicação, a gente só copia os compadres lá de cima, 1, 7 e 1. Somando então, ó, 1, 7 com 7, 7 com 7, 14, vai 1 aqui, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12, subiu 1 aqui, 7, 8, 9, 1 mais 1, 2, duas casinhas aqui, mais duas casinhas daqui, dá 4 casinhas decimais, 4 casinhas após a vírgula, então é 2,9241. 2,9241. Legal. Perceba que esse número ele é menor do que 3. Então a gente vai ter que fazer para o 1,72 e eleva ele ao quadrado. Bom, vamos à tela anterior lá, agora 1,72 vezes 1,72. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 7 é 14, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Anula aqui a primeira casinha. 7 vezes 2 é 14, sobe 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50, vão 5. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Anula segundo algarismo aqui, porque a gente vai multiplicar o 1. E a gente já viu que o 1 é elemento neutro, é só copiar os compadres ali de cima. 2, 7 e 1. E agora soma. 4. 4 mais 4 dá 8. 3 mais 2 dá 5. 7 mais 2 dá 9. 1 mais 1 dá 2. Duas casas aqui, mais duas casas aqui. 4 casas decimais. Então, a gente fica com 2,9584. 2,9584. Isso aí, ó. E ainda é menor do que 3. Olha que beleza. A gente vai ter que fazer, obviamente, 1,73 e elevado ao quadrado. Vamos à telinha lá. 1,73 vezes 1,73. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 7, 7, 14, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3, com 2 dá 5. Vamos anular aqui, ó. 7, 14, 21, vão 2. 7 vezes 7, 49. 50, 51, vão 5. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12.
Beleza, 12. Eu acho que a minha fotinha 3x4 aí na sua tela vai atrapalhar o cálculo. Deixa eu sumir daí. Já volto. Isso, garoto. Só não estou atrapalhando ali. Agora, como a gente vai multiplicar o 1, um elemento neutro, né, na multiplicação, então vai ser 3, 7 e 1. Somando, ó, 9, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 e o 2, duas casas decimais, quatro casas decimais. 2,9929. 2,9929 ainda é menor do que 3 e temos que fazer aí o 1,74 elevado ao quadrado para encontrarmos aí a aproximação com duas casas decimais. Eu vou apagar esses cálculos aqui que a gente já fez por conta do espaço da lousa e a gente vai fazer o último cálculo. Certamente o 1,74 ele vai ser maior do que 3, mas por uma questão didática eu vou fazer o cálculo aqui junto aqui com vocês aí. Então, ó, 1,74 vezes 1,74, 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 7, 7, 14, 21, 28, mais 1 vai dar 29, vão 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Maisinho aqui. A gente vai multiplicar agora o 7. 7, 14, 21, 28. 28 vão 2. 49, 7 vezes 7, 49, 50, 51, sobe 5. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, a gente anula agora o segundo número, porque a gente vai multiplicar agora o 1. Como 1 é elemento neutro, a gente só copia os compadres de cima, ó, 4, 7 e 1. Já era, agora é só somar, ó, 6, 9, 9, 17. 17 sobe 1. 6 com 4, 10, 11, 12. Sobe 1. 7, 8, 9, 10. Sobe 1. 3. Duas casas decimais aqui, mais duas casas. São 4 casas que o número tem que ter depois da vírgula. E como eu já havia dito, 1,74 ao quadrado é maior do que 3. 3,0276. 0276. Esse valor, vou trocar a cor da caneta, ele é maior do que 3. Ora, se ele é maior do que 3, houve a troca de sinal aqui, ó, desse para esse, né? Significa que a aproximação com duas casas decimais é o anterior. Com isso, a gente tem que a raiz quadrada de 3, aproximadamente, com duas casas decimais, agora é 1,73. Tranquilo? Encontramos aqui com duas casas decimais e anteriormente com uma casa decimal. Tá? Senhor, qual que eu vou usar? Qual o exercício pedir? Se o exercício pedir, utilizando raiz quadrada de 3 com duas casas decimais, efetue, calcule, determine, enfim. Tá? Tranquilo, minha gente? Bom, seguindo aí a nossa aula, deixe-me retornar aqui para a vossa tela. Cuidado, não tomar susto. Cuidado, cuidado, cuidado. Pronto, apareci aqui novamente. Bom, dando continuidade aí, na aula passada, como eu já disse no início dessa aula, a gente viu que o π,
que o φ, que é o número de ouro, né, o número áureo, que todas as raízes quadradas, cúbicas, de índice 4, 5, 6, enfim, que não são exatas, que não são radicais exatos, né, são números irracionais. Na aula passada a gente já viu, mas é bom a gente recordar. Eu sei que eu já passei de meia hora de aula, mas é importante relembrarmos aqui que os números naturais, né, no diagrama de Van Euler, né, e aí a gente viu que todo número natural ele também é um número inteiro e foi acrescido, além desses números positivos e o zero, foram acrescidos os números negativos. E depois a gente viu o conjunto dos números racionais, que não são os MCs. São todos os números naturais, porque os números naturais podem ser representados por uma fração. Todo número inteiro também é racional, porque todo número inteiro pode ser representado por uma fração. E aí, tanto natural quanto inteiro também vai ser racional. Também são números racionais as dízimas periódicas simples e compostas, as dízimas finitas, que são os decimais exatos, tá? As frações positivas e negativas, ok? Bom, com isso, depois a gente viu que tínhamos aqui os números irracionais. Os números irracionais, eles pegavam aí só um pedaço, tá? Ele não englobava todos os diagramas de N, de Z, nem de Q. Porque a definição para número irracional, para ele pertencer a esse conjunto numérico dos números irracionais, é a seguinte: todo e qualquer número que não é racional, ele vai ser irracional. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa figura, trazer ela mais para cá, porque os números reais, presta atenção, você que está dormindo aí, ó, os números reais são todos os números que você conhece desde que você entrou na escola, tá? E aí a gente tem chamado, né, de superconjunto, porque ele engloba todos os números. E ele é chamado de conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais são todos os números que vocês conhecem desde que você entrou na escola até agora. Tá? Então, todo número natural é real, todo número inteiro é real, todo número racional é real e todo número irracional também é um número real. Tá? Então, aqui a gente tem que o π pertence ao conjunto dos reais. Que π não pertence ao conjunto N, não pertence ao conjunto Z e não pertence ao conjunto Q. Tá vendo? Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Que o número 0,222 infinitamente, ele pertence a quê? Sim, pertence. Porque a gente viu na aula passada que esse número, que é chamado de dízima periódica simples, pode ser representado por uma fração geratriz, que é a fração 2/9. Então, se eu representei esse número através de uma fração, significa que essa dízima periódica é um número racional. Então, significa que todas as dízimas periódicas, e eu dei o exemplo do 0,222, também pertence ao conjunto R. Ou seja, todas as dízimas periódicas, simples e compostas, são números reais. Todas as dízimas positivas e negativas são números reais. Todas as frações positivas e negativas são números reais. Todos os números irracionais são números reais. Tranquilo? Bom, vamos continuar aí.
Esse diagrama de Van Euler, então, ele dá claramente para ver que o conjunto dos números reais, né, o conjunto R, ele é chamado de superconjunto porque ele guarda, né, vamos dizer assim, todos os números que a gente já conhece. Bom, próxima tela, temos aí, reunindo-se em um mesmo conjunto numérico todos os números racionais que a gente conhece, a gente já viu, né? E todo número natural e todo número inteiro também é um número, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, também é um número racional, também são números racionais. Por isso que aqui só usa o termo de número racional, porque já implica de que todo número de que n, z, também tem números racionais. Também são números racionais. Então, ó, reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais que a gente representa por R, o chamado superconjunto. Acompanhe comigo a próxima tabela. 2. A gente viu que 2, além de natural e inteiro, irracional, vou até colocar uma vírgula aqui porque fica melhor, né? Ele também pertence ao conjunto dos números reais. O menos 5, por exemplo, ele é inteiro, pertence ao conjunto Z, ele é racional porque ele pode ser representado por uma fração, então ele também é um número real. A fração é um número real. Essa fração 3 quartos, ela só é um número racional, ok? E agora ela também é um número inteiro. Perceba que esse número aqui, ó, ele não é uma dízima periódica. Não é. Não é, por que que não é? Olha só, começa com um zero, depois tem dois zeros, depois três zeros, depois viram quatro zeros e a gente não consegue representar esse número por uma fração. Então, ele é um número irracional, porém pertence a R. As frações negativas também são números reais. O π, que a gente já viu que é um número irracional, ele também é um número real. Aqui a gente tem uma dízima finita. Os decimais exatos são dízimas finitas, também é um número real. Aqui a gente tem um número irracional negativo. Menos raiz quadrada de 3 é um número irracional negativo, também é um número real. Outra dízima finita aqui, o menos 0,48, o que quis dizer com isso? Que as dízimas finitas positivas e negativas também são números reais. Aqui a gente tem um número irracional, a raiz quadrada de 10, ela não é exata. Então, para você achar a aproximação aí, usa o método que eu expliquei aí nas telas anteriores aí, mais a raiz quadrada de 10, que é um número irracional, que pertence ao conjunto dos números irracionais, também eles são reais, tá? Os números irracionais também são números reais. Aqui a gente tem a representação de uma dízima periódica e aqui embaixo positiva, né? E aqui a gente tem a representação de uma dízima periódica negativa. Ambas também são números reais, ok? Bom, os conjuntos numéricos N naturais, Z inteiros, Q racionais são subconjuntos de R. Que são subconjuntos? A gente viu na aula passada que uma parte do conjunto é chamado de subconjunto. Para que um conjunto numérico seja subconjunto de outro, todos os seus elementos devem pertencer a esse conjunto. Um exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1 menos 1,9 mais 0,333 assim por diante.
eu posso dizer que esse conjunto finito, porque ele tem fim, porque eu tenho três elementos, ó, um elemento aqui, dois elementos aqui, três elementos aqui, e essa reticências, ela é do número e não do conjunto, porque senão teria uma vírgula aqui, tá? Então, eu tenho três elementos nesse conjunto de A. Eu posso falar que esse conjunto A é subconjunto de quê? Por que que eu posso falar que A é subconjunto de quê? Porque os três elementos que a gente apontou aqui estão dentro do conjunto Q. Então, se todos os elementos que pertencem a A também pertencem a Q, a gente diz que A está contido em Q, logo A é subconjunto de Q. Tranquilo? Bom, continuando aí a nossa brincadeira, além desses outros subconjuntos de R, são muito utilizados. Olha só a tabela, a próxima tela. Aqui, é claro, que só foi destacado os subconjuntos em R. Quando a gente tem o R com a estrelinha em cima, significa que é o conjunto dos números reais e a gente exclui o zero. Tá? Tem que ser diferente do zero. Quando tem essa estrelinha aqui em cima do conjunto numérico, nós excluímos o zero do conjunto. Então, é chamado conjunto dos números reais não nulos, porque o zero é o nulo. Então, a gente arranca o zero com essa estrelinha e aí fica o conjunto dos números reais, nesse caso, o conjunto dos números reais não nulos. Quando tem um sinalzinho de mais no pé do conjunto, significa o quê? Significa que o nome desse conjunto é conjunto dos números reais não negativos. Aí você deve estar coçando o piolho aí, ó, falando assim, ó, você colocou o sinal de mais ali no pé, significa que só tem número positivo. Não, o zero, ele está aqui nesse conjunto. E a gente viu na aula passada que o zero, ele não tem sinal. Ele não tem sinal nem de positivo nem negativo. Então, por isso que quando tem o sinal de mais no pé do conjunto, o nome dele é conjunto dos números reais não negativos, porque tem o zero. E olha só o que está entre parênteses. São os números reais maiores ou iguais a 1. Perdão. Maiores ou iguais a zero. São números reais maiores do que zero e o zero. Maiores do que zero são números positivos. Tá? Agora, volta aqui para esse conjunto. Eu vou pular o anterior. Percebe que tem o sinal de mais no pé e tem a estrelinha em cima do conjunto. Aí sim, são números reais somente positivos. Somente números maiores do que zero. Tá? Porque, assim como no começo, a estrela ela elimina o zero do conjunto, então aqui a gente assume valores positivos por causa do sinalzinho de mais e elimina o zero do conjunto. Por isso, o nome desse subconjunto de R é chamado de conjunto dos números reais positivos. Agora, minha gente, quando a gente tem um sinal de negativo aqui no pé do número, é o conjunto dos números reais que não positivos. Aí você deve estar pensando de novo, nossa, mas se é não positivo, significa que só tem número negativo. Não, não, por quê? Porque esse conjunto aqui, ele ainda tem o zero. Então, significa que quando a gente tem o negativo no pé do conjunto numérico, significa números reais que são menores do que zero ou iguais a zero. Ou seja, todos os números negativos mais o zero. E aí a gente vem para esse último subconjunto, que tem o sinal de menos aqui no pé e tem a estrelinha em cima no subconjunto. Agora sim,
é um subconjunto de R e ele chama conjunto dos números reais negativos. Agora sim, só tem número negativo. Ficar esperto com essa estrelinha que elimina o zero do conjunto numérico, ok? Quando tem sinal de positivo somente no pé, admite-se o zero e todos os números positivos, tá? Quando tem somente o negativo no pé do conjunto numérico, admite-se o zero e todos os números negativos, ok? Continuando aí, em uma reta numérica podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Ou seja, podem ser representados todos os números que vocês conhecem e que eles são chamados de números reais. A cada ponto dessa reta que virá, será associada a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é chamada de reta real. Observe aí a representação de alguns números nessa reta. Observe aqui, ó, comigo. A gente tem número inteiro aqui, ó, número inteiro, ó. Número inteiro. Z, 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 Z. Também número natural, ó. 0, 1, 2, 3 é natural, 4. E a gente viu que todo número inteiro e todo número natural também é racional, mas aí a gente tem outros racionais aqui, ó. Esse é racional, esse é racional, esse é racional e esse também é racional. Agora, esse e esse são exemplos de números irracionais, tá? É claro, meus queridos, que... Deixa eu apagar isso daqui. É claro que entre um número e outro aqui tem uma infinidade de outros números. É claro que entre o 1 e a raiz quadrada de 2, que vocês já viram nessa aula, que a aproximação para duas casas decimais é 1,41. Entre o 1 e a raiz quadrada de 2 tem uma infinidade de números. Tranquilo? Dando continuidade, falando um pouco das operações com os números reais. Já vimos que há certas limitações, certas restrições em relação às operações no conjunto nos conjuntos numéricos, né? Naturais, inteiros e racionais. Assim, no conjunto N, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural. Exemplo, a gente consegue fazer, por exemplo, 5 menos 3, que dá 2. Mas a gente não consegue fazer 3 menos 5. Porque o resultado que vai dar aqui, no caso menos 2, esse número ele não pertence a n. Se ele não pertence a n, essa operação matemática ela não é definida no conjunto dos números naturais. Por isso, essas certas limitações. A divisão também. Eu posso dividir 6 dividido por 3, que vai dar 2. E 2 é um número natural. Mas se a gente fizer 3 dividido por 6, isso aqui não pertence. O resultado não vai pertencer a n. E a mesma coisa a divisão. Aliás, a raiz quadrada. A raiz quadrada do 4, não dá a raiz quadrada do 9, né? Eu uso muito a raiz quadrada. A gente sabe que é 3 e 3 é um número natural. Agora, a raiz quadrada do 3, ela não é exata. Ela é um número irracional. Então, esse resultado, ele não pertence, aqui é não pertence a n. Por isso, essas limitações. Ok? Bom, continuando, no conjunto Z também nem sempre é possível obter divisões. Claro, eu posso dividir, por exemplo, mais 10 dividido por menos 5. Mais com menos vai dar menos, 10 dividido por 5 vai dar 2 e menos 2 pertence a Z. Mas se eu fizer o contrário, menos 5 dividido por mais 10, percebe que são dois números inteiros, mas a divisão não é inteira. Aqui vai ser menos meio.
menos meio, menos 0,5. E esse número ele não pertence a zero. Por isso, das limitações. A raiz quadrada também, tá? A raiz quadrada do 9 é 3, mas a raiz quadrada de menos 9, ela não pertence a esse conjunto numérico, tá? Vamos seguindo aqui. Deixa eu abaixar a outra tela aqui. Isso. Bom, o conjunto que nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata em encontrar um número racional. O exemplo, foi o que a gente aprendeu hoje, é a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Ó. Percebe que 2 e 3 são números racionais, mas a raiz quadrada deles não é racional. Logo, esses dois exemplos que eu dei aqui são números irracionais. Por isso, o conjunto Q também tem limitações. Nesse caso, é a extração de raiz quadrada exata de um número racional. Ok? Bom, porém, no conjunto dos números reais, agora a gente está falando no superconjunto. Efetuamos qualquer adição, qualquer subtração, qualquer multiplicação, qualquer divisão com números reais, exceto a divisão por zero, porque a divisão por zero não existe, tá? Ela não existe no conjunto dos números reais. Ela não existe no conjunto nenhum, tá? Bom, como extraímos a raiz quadrada de qualquer número positivo e encontramos números reais? A aproximação para a raiz quadrada de 3, ela é um número real, porque a gente viu que todo número irracional também é real. Continuando aqui, vale lembrar que há restrições, até no conjunto R. A raiz quadrada de um número negativo não representa um número real. Vocês verão no ensino médio que a raiz quadrada do 4 nada mais é de que a raiz quadrada de menos 1 vezes 4, que é a raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada do 4 é 2. E a raiz quadrada de menos 1, em matemática, ela é chamada de i. Então, a raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i. Mas esse resultado aqui, ele não pertence a R. Ele pertence ao conjunto dos números complexos que você vai estudar no ensino médio e não no ensino fundamental, tá? Então, também no conjunto R tem a restrição da raiz quadrada de um número negativo. Na verdade, a restrição é para a raiz de todo índice par cujo radicando é negativo, não vai existir em R, tá? Não vai pertencer a R a raiz de índice par de um número negativo. Tranquilo? Bom, primeiro exemplo aqui só de aplicação de operação. Vale lembrar, meus queridos, presta atenção aqui em mim, a gente está acabando a aula já. Toda a operação matemática que você já aprendeu, de novo, eu vou repetir, toda a operação matemática que você aprendeu desde quando você entrou na escola até hoje são operações no conjunto R. Ok? Bom, então acompanhe aqui comigo. Calcular com a aproximação de até a segunda casa decimal o produto. Então a gente tem aqui 5 vezes a raiz quadrada de 3. Você já viu que a raiz quadrada de 3, com a aproximação de duas casas decimais, é 1,73. Agora é só multiplicar. 1,73 você multiplica por 5. 5 vezes 3 dá 15.
sobe 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mais 1, 36, vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Na multiplicação aqui tem duas casas decimais, logo 5 raiz de 3 com a aproximação de duas casas decimais é 8,65. Pronto, acabou. Tranquilo? O próximo. A raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Você tem que lembrar que 5 elevado à quarta potência, lá no sexto ano, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aqui a gente tem 25. 5 vezes 5, 25. Aqui também, 25. E 5 vezes 5 e 25 vezes 25 é igual a 625. Com isso, a gente tem que a raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência é igual a raiz quadrada de 625, que é igual a 25. Tanto é que se você pegar o 25 e multiplicar por ele mesmo, você encontra 25 elevado ao quadrado, que é isso daqui, ó. Ok? Então, 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10. 10 com 2 vai dar 12. Mais aqui, 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. 5. Opa, a minha fotinha ali está atrapalhando. Mas vou colocar ao lado aqui, ó. 5 somando aí, ó. 5. 2 com 0 dá 2. 5 com 1 dá 6. Pronto, o resultado está ali ao lado. Tranquilo? Percebe que deu 625, então, logo, a raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Já adianto o assunto, a gente vai estudar as propriedades dos radicais, que é isso que está na tela, tá? É 25. Por último, para a gente encerrar, por uma questão de tempo, porque a gente já passou de 1 hora de aula, né? A raiz quadrada de 14 seria interessante vocês encontrarem aí usando o método que eu expliquei para a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 2 e a raiz quadrada do 3. Por uma questão de tempo, a aproximação para a raiz quadrada de 14 com duas casas decimais é 3,74. E aí, a gente já sabe que a aproximação para a raiz quadrada de 2 é 1,41. Então, ó, a raiz quadrada do 14 mais a raiz quadrada do 2, que a gente já tem a aproximação com duas casas decimais, agora basta somar. Tá, ó, 3 mais 1 vai dar 4. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Sobe 1. 3 mais 1 que subiu, 4. 4 mais 1 daqui vai dar 5. 3, 4, 5. Vírgula embaixo de vírgula até o resultado final. É claro que isso trata-se de uma aproximação com duas casas decimais. Ok? Bom, já passamos aí de 1 hora de aula. Eu espero aí, você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, espero que você tenha entendido. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.